O Luiz Cesare é trabalhador lá da MEI, já esteve conosco outras vezes. A esposa dele é aqui de Estrela do Oeste, mas ainda, coincidentemente, não deu certo dela vir aqui com ele acompanhar. Mas mandou um abraço para todos nós. Vamos então entrar em sintonia com ele, vibrando bastante amor. Deixa eu ligar isso. Bom, boa noite a todos. Com grande alegria, né, que a gente retorna a essa casa, né? Agradeço ao Tony, o Antônio pelo convite, né? E hoje a gente vai falar aqui sobre o amor. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode levantar a mão, pode fazer, tá? Que não eu gosto de uma coisa um pouco diferente, assim, acho que aí fica muito tempo sendo monitor de curso, né, que a gente incentiva a participação das pessoas, e a palestra a pessoa fica falando, né? Então, se alguém tiver alguma dúvida, não entender alguma coisa que eu falei, por favor, levanta a mão, faça a pergunta que a gente vai responder, tá bom? Se for alguma coisa que não tem a ver com o que a gente estiver falando aqui, pode perguntar depois da palestra, não tem problema nenhum, tá? Não tenho pressa de ir embora. Então, quando a gente fala de amor, a gente pode fazer a seguinte pergunta: o que é o amor? Quem que aqui poderia definir o que é amor? Como que é seu nome? Blusa preta. Isso. Oi? Cassiana. Você saberia definir o que é amor? Não precisa responder agora. A maioria das pessoas, quando a gente pergunta do amor, eu falei que não precisava falar porque a definição a gente só vai falar no final. Mas muitas vezes, quando você pergunta para a pessoa o que é o amor, ela pensa o quê? Ela pensa naquele sentimento, né, que você tem para com a pessoa mais próxima, né? Você pensa, ela falou, pensa em alguém, pensa no amor, pensa em alguém, você pensa na esposa, no esposo, no namorado, namorada, no pai, na mãe, no avô, nos filhos, não é? Primeira coisa que você pensa, né? Mas pensar só nisso é correto? Será que esse é o verdadeiro amor? Será que esse é o amor perfeito? Ou será que esse é um amor imperfeito? Né? E é isso que a gente vai debater hoje aqui, tá bom? No livro da Gênesis, capítulo 1, versículos 1 a 2, prescreve que no princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então aqui, quando a gente lê esse trecho, um dos entendimentos que a gente pode ter disso aqui, o que é? Que Deus, Ele está acima de tudo. Ele está acima de tudo e está acima de todos. Tudo provém dEle. Então, sempre que a gente pensar em qualquer coisa que esteja acontecendo na nossa vida, boa ou ruim, dependendo da nossa avaliação, provém da onde? De Deus. Sempre de Deus. E Deus nos ama? O que você acha, Cassiano? Sim? Como que Ele nos ama? Como que é o amor de Deus? Deus, Ele nos ama dando-nos ferramentas. E Deus, Ele ama as pessoas de maneira diferente? O que você acha? Não? Todos iguais. Mas eu tenho uma vida, o Tony tem outra. Como que é igual? Então, no livro Pensamento e Vida, esse livro a gente estudou num grupo de estudo que a gente tem de sábado lá. Esse livro são 30 capítulos que fala só sobre o pensamento. E ele vai discorrendo, né, todos os aspectos do pensamento. E o último capítulo fala sobre o amor. E ele fala assim,
que ele dá alguns exemplos, né, para a gente ter ideia de como que é o amor de Deus. O verme, ele é amado pelo Senhor, sendo que por milhares e milhares de séculos ele fica lá no fundo do abismo, só que sempre vai ter um anjo cuidando dele. Então, o verme e o anjo, depois a gente vai citar mais à frente, eles vão aparecer novamente num outro livro do Emmanuel, esses dois personagens, o verme e o anjo. Eles são colocados lá, o anjo para ajudar o verme. A seiva que nutre a rosa é a mesma que nutre o espinho, que pode nos machucar. A árvore que aninha o pássaro, que a gente acha tão bonito, né? A aparência, o canto, também abriga a serpente, que pode ser uma causa de morte. E numa penitenciária, o mesmo ar que o preso respira, o funcionário que lá está trabalhando respira também. Então é o mesmo ar. Então, a Emmanuel, com estes exemplos, ele nos quer dizer o quê? Que nós somos amados igualmente. Deus não difere. O Luiz, do Tony, da Cassiana, do Antônio, não. Ele não difere. O Emmanuel, ele compara também, como que seria o amor de Deus? Ele compara como se fosse o sol. O sol, ele fica escolhendo quem que ele vai iluminar mais? Não. Ele ilumina todos igualmente. O que pode acontecer é de alguém que queira se esconder do sol. Mais à frente a gente vai falar o que nos leva a nos esconder desse sol. Nos leva a esconder do amor de Deus, né? Então, como Deus, ele ilumina todos nós igualmente, ele distribui esse amor, né? Numa outra passagem da Gênesis, no mesmo capítulo 1, versículos 26 e 27, fala o seguinte, que façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Deus criou o homem à sua imagem, homem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então aqui a gente percebe que quando a gente fala, Deus, ele ilumina todos igualmente, só que a gente percebe nessa passagem da Gênesis que o ser humano é diferente. O ser humano não é igual. Os animais, as plantas, ele tem uma missão diferente. Então, quando ele fala que todo o resto foi criado para nos auxiliar, para nos servir, e nós estamos aqui para comandar o resto, nós temos aqui na evolução um papel diferente. Deus aqui, ele está nos delegando a criação, logicamente que é em parte, né? Não é uma criação como ele mesmo, Deus, estivesse fazendo. Só que nós somos co-criadores, nós auxiliamos Deus a criar. E para que a gente possa fazer isso, como que a gente faz? Como que a gente pode ajudar Deus na criação? Aí vem a doutrina espírita que fala o seguinte, na questão 132 do Livro dos Espíritos. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Vocês lembram lá quantos tem? Quantos objetivos tem? Vocês lembram? Tem 2. A encarnação tem dois objetivos. O primeiro, ele fala que a encarnação é necessária para a gente alcançar a perfeição, ou seja, nós só vamos evoluir se a gente encarnar, né? Seria muito fácil a gente ficar lá, né, naquele estado lá que às vezes a gente pode imaginar, né? Ficar lá sentado na nuvenzinha de algodão, né? Só conversando, vendo o arco-íris, né? Assim nós não evoluiríamos. Nós necessitamos encarnar, passar por essas vicissitudes da vida corporal para que a gente possa evoluir, né? Essa é a primeira finalidade da encarnação. A segunda,
o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Então, para que a gente possa efetivamente tomar parte na obra da criação de Deus, sermos co-criadores, nós temos que encarnar. Por quê? Não basta só nós ficarmos lá só no plano espiritual, aprendendo, estudando, vendo como que é. Não, nós temos que praticar. Ah, Luiz, mas como que Deus faz isso para mim? Como que posso fazer para ajudar Deus a criar? O que Deus me dá? Né? São várias coisas. A primeira coisa, Ele dá um corpo físico. Essa necessidade da encarnação, a primeira coisa que ela nos traz, o que? É o corpo físico. Quem deu esse corpo físico que a gente tem? Deus. Ah, Luiz, mas eu não estou contente com o meu corpo físico. Ah, eu estou meio gordo, o outro fala que está meio magro, um tem cabelo feio, o outro tem pouco cabelo, né? Nunca está do jeito que a gente quer, não é verdade? Né? O homem não liga muito para isso, né? Mas mulher, né? Nunca tá bom, não é? Não é assim? Nunca tá bom. Ah, Luiz, mas eu não estou contente com o meu corpo, mas para você ajudar na criação, não precisa você ser bonito. Você tem mãos, você tem pés, você tem lá os cinco sentidos, ou até o sexto, né? Qual que é o sexto sentido? A mediunidade. Qualquer um desses sentidos, você já pode ajudar. Se você tiver só perna, só pé, pronto. Você já pode ajudar de alguma maneira. Ah, eu só tenho as mãos. Você pode ajudar. Eu só falo. Você já pode ajudar. Então, você tendo o corpo físico, você pode ajudar de alguma maneira, né? Ah, Luiz, mas que mais? Que mais que Deus dá pra gente? Ele nos dá um espírito protetor. Esse espírito protetor que nos acompanha normalmente desde o início dessa encarnação, desde antes de nós encarnarmos, né, melhor dizendo. Então é um espírito mais evoluído, que nos mostra o caminho correto, nos aconselha, não vai fazer por nós, mas vai nos auxiliar a fazer as escolhas, né? Não contente com isso, não contente de nos dar esse espírito protetor, Deus nos coloca em contato com irmãos espirituais, os nossos espíritos familiares. Então, espíritos que talvez nessa ou em outras encarnações conviveram conosco, que tem aquele amor, tem aquela proximidade. Então, eles vêm, eles tentam nos auxiliar, né? Tentam nos indicar o caminho correto. Ele nos dá todos os meios materiais. Então, se você tem um trabalho, se você tem uma casa espírita, aqui, ó, tem um prédio aqui com diversas atividades, você consegue fazer um monte de atividade para ajudar as pessoas, não consegue? Então você consegue, meio material é o que não falta. Ah, mas eu não tenho dinheiro, né? Mas Chico Xavier tinha dinheiro? Chico Xavier tinha posses, frequentava só centro espírita lá na sede da federação? Não. E ele trabalhava. Lá no Livro dos Espíritos também a gente vê onde que está prevista, onde que está inscrito a lei de Deus. Onde que está, Cassiano, você lembra? Onde que está prevista a lei de Deus? Onde que ela está inscrita? Para que a gente não se esqueça dela. Você lembra? Não. Na nossa consciência. Na nossa consciência. Ai, Luiz, mas é tão difícil, eu não consigo entender. Eu fico buscando aqui, eu não acho. Desde a antiguidade, Deus nos deu indivíduos que vieram traduzir essa lei de Deus, que ainda nós não tínhamos capacidade de entender totalmente. Então ele mandou os profetas, mandou espíritos mais evoluídos para nos indicarem o caminho. Embora esteve disperso em várias religiões, em várias épocas, só que o Espiritismo ele veio fazer o quê? Ele veio aglutinar essas ideias numa só, para ficar mais fácil para a gente entender. Tudo bem?
Não contente, ele nos mandou, que diz o Haroldo Dutra Dias, né, o maior presente que Deus nos deu. Qual vocês acham que é o maior presente que Deus nos deu? Oi? Não, porque a vida já está aqui, nós já estamos encarnados aqui já. Jesus. Quando ele pega e fala, ó, o governador espiritual do planeta vai encarnar, vai mostrar o que é o tal do espírito puro, como que tem que ser o modelo. Esse foi o maior presente, porque é o exemplo que a gente gosta muito de ver, né? De ver, de tocar. Se fica uma coisa muito abstrata, a gente às vezes não tem essa capacidade. Não, ele falou, é desse jeito, é assim. Nos deu esse maior presente. Mas mesmo assim a gente não conseguiu entender direito a mensagem. Aí ele mandou quem? Mandou o Espiritismo. Então ele mandando os profetas, Jesus é a primeira revelação, a segunda, qual que é a terceira? É o Espiritismo. Então se nós estamos aqui, estamos dando essa patinada, entendendo mais ou menos o que o Espiritismo quer nos trazer, é porque nós já passamos pela primeira revelação, não conseguimos entender, passamos pela segunda, não conseguimos entender, estamos na terceira, hein? Já estamos na terceira hipótese aqui para a gente ver se a gente consegue entender exatamente como que é chegar nesse tal de reino dos céus, como que é amar a Deus, como que é amar o nosso próximo. A gente não entendeu ainda, né? E tudo isso que Deus nos dá, muitas vezes a gente fica pensando, a gente recebe as coisas de Deus para a nossa felicidade, para que a gente tenha uma vida feliz, né? Só que o que é uma vida feliz? No livro Renúncia, na primeira parte, né, quando a Madalena está conversando com o Cirilo, você quem não leu, lê esse livro, muito legal. Quando a Madalena conversa com o Cirilo, eles são recém-casados, estão com a vida toda pela frente, fazendo planos, né, tal. De repente acontece alguma coisa que eu não vou falar, né, vocês vão ter que ler lá. Aí acontece alguma coisa que eles vão ter que talvez se separar momentaneamente. E aí o Cirilo já, não quero, né, pô, a gente fez tanto plano, né, agora já que a gente vai ficar junto, a gente casou e tal. A Madalena fala o seguinte para ele: precisamos coragem, Cirilo, pois Jesus não nos deu a felicidade somente para satisfação pessoal, e sim para que aprendamos a estendê-la a outros seres. Então, se você está no momento feliz, cheio de pujança, cheio de meios, não foi para você guardar para você e você gozar disso, foi para você ajudar os outros, as outras pessoas. Então não adianta você querer todos os bens para você e você querer guardar. Aí vai ficar igual aquela passagem lá do Evangelho, né? Do talento lá, o cara catou o talento e escondeu. Não quis investir em nada, guardou, com medo de perder. E o que aconteceu, né? Então a gente tem que pensar nisso. Nós estamos aqui com os meios que nós temos. Luiz, mas eu tenho tão pouquinho nos meios, né? Que nem a gente falou. Cada um tem que analisar. Eu tenho um meio, o Tony tem outro, o Antônio tem outro, a Cassiana tem outro, mas todos nós temos meios de auxiliar. Todos nós. É fácil amar? E ser amado, será que é fácil? Não é fácil? Como você chama? Está do lado da Cassiana. Marisete. É fácil ser amado, Marisete? Não é fácil amar, não é fácil ser amado. É um negócio difícil, hein? No livro Palavras de Vida Eterna, né? Que esse aí nós estamos estudando agora, né? Depois do Pensamento e Vida, no grupo de sábado lá. Tem um capítulo que fala amor e temor. E o Emmanuel, ele faz uma reflexão sobre o trecho da primeira epístola de João, que fala o seguinte, que o perfeito amor lança fora o temor. E o Emmanuel vai falar aqui que existe o amor perfeito e o amor imperfeito. Vamos ver onde é que a gente se enquadra.
O que é o amor perfeito? Primeira coisa, é aquele conceito do sol. É necessário rendamos culto ao perfeito amor que tudo ilumina e a todos se estende sem distinção. E quando a gente vai amar o próximo, a gente tem que fazer isso indistintamente. A gente estava falando, né? A senhora ali estava falando sobre a questão que eu sou policial, né? Policial, hoje eu estou na reserva, policial militar da reserva. E a gente falando sobre a questão de ser policial, dos riscos, né, que tem e tal, né? Só que a gente vai ter que amar o criminoso? Vai ter que amar. Não fala, Jesus não falou quem que tinha que ser amado. Tem que amar todo mundo. Mas aí depende da maneira. Mas como que eu vou fazer isso, né? Cada um com seus cada um. Mas nós temos que amar todo mundo. O que mais que ele fala do amor perfeito? Ele fala que ele traçou, o Pai Celeste traçou caminhos infinitos para a evolução e aprimoramento das almas, e que a felicidade não é a mesma para todos, porque cada um está num estágio evolutivo diferente, cada um está num degrau da escada, né? Pegando a comparação lá da escada de Jacó, cada um de nós está num degrau diferente. Então, quando eu vou ajudar, ou quando eu quero ser ajudado, a gente tem que entender que eu e a outra pessoa não estaremos no mesmo degrau. Nós temos capacidades e temos necessidades diferentes. Então eu vou auxiliar, como que você chama? Que leu a mensagem? O Rafael. Eu quero ajudar o Rafael. Mas será que eu consigo ajudar o Rafael no que ele precisa? Será que eu tenho essa capacidade? E a mesma coisa o contrário, ele vai me ajudar, mas muitas vezes o que ele vai oferecer para mim não é o que eu quero. E a gente tem que entender isso, né? A gente tem que entender. Esse é o amor perfeito. E qual que é o amor imperfeito, né? Vamos ver qual que a gente se enquadra, hein? O amor imperfeito é aquele que estipula salários de gratidão. Então eu ajudei a Cassiana, você está me devendo, hein? Você está me devendo. E olha lá, e fala para todo mundo, hein? Fala aí que eu te ajudei, faz propaganda, senão você vai ser ingrata. Você tem que falar para todo mundo, né? Ou que se isola na estufa do carinho particular. Quando a gente pensa numa estufa, lembra da estufa de salgado, né? Mais gostoso, né? Lembrar de uma estufa de salgado para comer. Só que essa estufa é aquela também, a estufa de salgado, ela vai deixar ele quentinho, né? Que é o que a gente quer. Só que você imagina se você colocar uma planta, um vasinho com uma planta e colocar uma estufa de vidro, que seria como uma redoma de vidro nela. Ela precisa do ar para ela se desenvolver, ela vai ficar abafada, ela não vai crescer, muitas vezes ela vai morrer, né? José Herculano Pires, ele fala, né, que qual que é o grande problema que a gente tem para alcançar a perfeição? É a materialidade. E ele fala que a materialidade é como uma estufa. Ele fala desse jeito, que é uma estufa de vidro que inibe o aquecimento de uma planta. É a mesma coisa que o Emmanuel nos diz aqui. Então, quando a gente vai ajudar, tem que ser uma coisa irrestrita, não pode ser uma coisa presa, tanto num polo como no outro, né? O que seria esse amor imperfeito? É quase sempre o egoísmo em disfarce brilhante, buscando a si mesmo nas almas afins para atormentá-las sob múltiplas formas de temor. Então a gente fica querendo ajudar a pessoa, mas do jeito que a gente acha que é o correto. Então eu quero ajudar o Antônio lá, eu vejo que o Antônio está com um problema, eu vou lá ajudar, só que às vezes o jeito que eu vou ajudar não vai agradar o Antônio. Às vezes até vai afastar, né? E ele fala aqui, quais sejam a exigência, o ciúme, a crueldade, o desespero, acabando ele próprio no inferno da amargura e da frustração. Então eu quero ajudar o Antônio, só que tem que ser do meu jeito. Eu vou lá, faço, o Antônio não fica contente, não é o que ele esperava, e eu acabo
me decepcionando. Eu decepcionar outra pessoa, que ela queria ser ajudada e não teve o que ela esperava, e eu também vou ficar, porque aí vai acontecer aquilo que eu falei para Cassiana. A pessoa, ela não vai querer não vai te agradecer. Aí fala, pô, mas eu fiz tanto, ajudei tanto a Cassiana, e ela não me agradeceu, né? Não me falou nada. E aí entra num círculo vicioso. Então, qual será desses dois amores? Qual será o que a gente pratica, né? E ele encerra assim, que para que te libertes assim das algemas do medo, não basta te acolhas no anseio de ser ardentemente querido e auxiliado pelos outros, segundo as disposições do amor incompleto. Então a gente quer ser querido, a gente quer elogio, quer que as pessoas falem bem da gente, quer que está sempre ali paparicando, o que você está precisando, tal, né? Só que muitas vezes tem outras pessoas que necessitam de mais apoio. Talvez eu nem esteja precisando de apoio, nem estou precisando ser amado, mas eu quero só ganhar, né? Nós queremos ganhar, nós não queremos dar, né? Dar a gente não quer, mas ganhar, aí é outras coisas. Muitas vezes a gente ajuda, a gente ama, não vou falar ajuda, vou falar ama. Muitas vezes a gente ama, né, em demasia, só que parece que falta alguma coisa, né? Parece que tem alguma coisa que não está incompleto. Aí você fala, nossa, mas eu ajudo tanto, eu faço tanta coisa, e parece que não está completo, parece que está faltando alguma coisa. No livro Boa Nova, Maria de Magdala, no capítulo 20, ela se encontra com Jesus, né? E ela faz a seguinte afirmação: no entanto, Senhor, tenho amado e tenho sede de amor. Por quê? Como que era o amor dela? Como que ela amava? Ela amava o amor material, o amor da nossa vida material. E isso não a satisfazia, parecia que faltava alguma coisa, né? Olha o que Jesus vai falar para ela. Sim, tua sede é real. O mundo viciou todas as fontes de redenção e é imprescindível compreenda que em suas sendas a virtude tem de marchar por uma porta muito estreita. Então, o verdadeiro amor, para saciar essa sede que a gente tem, vai ter que passar pela porta estreita, vai ter que passar pela dificuldade. Porque como que somos nós quando a gente quer amar o nosso próximo? Ele vai falar logo em seguida, ó. Geralmente o homem deseja de ser bom como os outros, ou honesto como os demais, olvidando que o caminho onde todos passam é de difícil acesso e de marcha sem edificação. Então eu estou aqui falando, nossa, o que eu faço para ajudar? O que eu faço para amar meu próximo? Eu vou pegar o exemplo do Tony. O que o Tony faz? O Tony faz X. Eu vou fazer o X também, né? Mas pode ser que aquilo que o Tony faça não seja suficiente para mim. Talvez eu tenha outros mecanismos, talvez eu possa ajudar mais. Mas qual que é o nosso pensamento? É o do mínimo esforço. Então o que é mais fácil? Eu me espelhar numa pessoa que, geralmente a gente vai se espelhar na pessoa que não ajuda muito, né? Porque senão eu vou cansar, né? Vou ter que despender muito tempo, né? Ter que abrir mão dos meus compromissos. Então eu falo, não, pegar o Tony ajuda mais ou menos, eu vou fazer, porque se alguém falar, estou ajudando igual o Tony, então tá tudo certo, não é? E esse é o caminho da porta larga, da porta da facilidade, né? E ele fala assim, aí ele cita aquilo que a gente falou no começo, Cassiano, ó, os que amam os que lhes pertencem ao círculo pessoal, os que são sinceros com seus amigos, os que defendem seus familiares e os que adorem os deuses do favor. Por quê? Porque é mais fácil você amar a pessoa que está do teu lado, né? Às vezes não é tão fácil, né? Se estiver na família ali, às vezes é difícil, né? Às vezes é complicado, mas tá mais fácil, mais pertinho, né? É mais fácil da gente se justificar, né? Agora, quando você tem que amar o seu inimigo, tem que amar a pessoa que está falando mal de você,
Aquela pessoa que você ajudou e não retribuiu, não falou nada, e está precisando de ajuda de novo, aí você fala, e agora? Né? Como que é amar essa pessoa? Aí ele fala assim, o que verdadeiramente ama, porém, conhece a renúncia suprema, e a todos os bens do mundo e vive feliz na sua senda de trabalhos para o difícil acesso às luzes da redenção. Então, sem essa renúncia, esse amor nosso, ele vai ser aquele amor incompleto do Emmanuel. Eu lembro que uma vez o seu Geraldo lá, né, que era o presidente da nossa casa, ele falou, né, a gente sempre fala, né, quando a gente for doar alguma coisa, a gente sempre quer doar coisa para os outros, mas geralmente se for nosso é porque tá bem velhinho já, né? Você não quer usar mais, aí você vai e doa. Ele falou, não. Ele falou, você quer exercitar? Você vai e pega uma coisa que você gosta. Você adora aquela roupa. Doa aquela roupa. Não a roupa que você tá lá, que você não vai usar mais, tá jogado. Não, doa a que você mais gosta. Isso se não for para você comprar uma nova, né? Mas doa que você gosta. Se não tiver essa renúncia, nós nunca vamos amar aquele amor perfeito. A gente vai ficar vendo o quê? Não, eu vou ver primeiro o meu. Se eu tiver tempo, se der certo, se sobrar tempo, aí eu vou ajudar o outro, vou ajudar o próximo, né? Tá bom? E ele encerra assim: o amor sincero não exige satisfações passageiras que se extinguem no mundo como a primeira ilusão. Por quê? Porque você começa a trabalhar, no primeiro obstáculo, o que você faz? Desiste. Não, isso aqui, né, não vai dar certo, né? Trabalha sempre sem amargura e sem ambição, com os júbilos do sacrifício. Só o amor que renuncia sabe caminhar para a vida suprema. Então a gente vai ter que abrir mão dessas facilidades, bom, para amar verdadeiramente. Mas aí a Cassiana pode falar, Luiz, vai demorar, hein? Vai demorar, não tá bom, eu tô vendo que eu tô no caminho certo, mas vai demorar muito assim para mim, para amar desse jeito, e eu tô aqui nessa encarnação, eu não vou ver nenhuma vantagem, né, se eu ter esses comportamentos, eu precisava de alguma coisa agora. A gente quer alguma coisa palpável, né? Alguma coisa que a gente possa tocar, sentir. No livro Nos Bastidores da Obsessão, esse livro aqui, tá certo com essa capinha, que ela tá meio velhinha já, né? Já tá meio ultrapassada. Nós vamos começar a estudar a partir desse ano. Nós vamos, lá na nossa casa, a gente vai abrir um grupo de estudos para estudar os livros do Manuel Filomeno de Miranda, né? E esse vai ser o primeiro, porque esse aqui é o primeiro dele, né? Então nós vamos começar com ele. E nesse livro ele fala o seguinte, que são rotas e veículos de luz libertadora para ensejar a uns e outros, obsidiados e obsessores, os meios de superação. Então você está sofrendo uma obsessão. Tanto o obsidiado como o obsessor podem fazer 3 coisas para melhorar essa situação deles. Primeiro, trabalho edificante, porque é como se ele é um mecanismo de oração transcendental. Então você está ajudando alguém, trabalhando, ajudando alguém, é como se você estivesse fazendo uma oração. Solidariedade, que é como uma usina que produz a força positiva, que é o amor que gera o universo. Então a solidariedade, o auxílio ao próximo, você ir lá e ver se a pessoa está precisando, conversa com a pessoa, vê o que ela precisa, né? E a tolerância, que é a manifestação desse amor, né, em forma de piedade edificante, que é capaz de destruir os petardos do ódio ou projéteis do desejo desordenado. Então essas 3 coisas, trabalho edificante, solidariedade e tolerância, nos ditos aqui do Manuel Filomeno de Miranda, é como se fosse aquela máxima preconizada por Jesus, que é o quê? Ação, oração e vigilância. A gente fazendo isso aqui, é como se a gente estivesse nos colocando na defensiva contra problemas. Então, você amando o teu próximo, você não está
não está só amando o próximo, você não está só ajudando o próximo, você está se ajudando também, tá bom? Agora, se for responder a pergunta que a Cassiane responder assim, ó, é o conceito que está lá no livro Pensamento e Vida. O amor puro é o reflexo do Criador em todas as criaturas. Não era, Cassiano? Você ia responder isso aí, não era? É o reflexo. Não era, eu tenho certeza, eu li o seu pensamento. Então, o amor é o reflexo em todas as criaturas. Ixi, Luiz, mas não tem um jeito mais explicadinho? Mais explicadinho assim, ó. A essência do amor, segundo a doutrina espírita, é a manifestação do divino em nós. Beleza. É um reflexo da criação, uma energia que pode ser sentida em cada gesto de bondade, cada ato praticado de compaixão e cada sacrifício feito por amor ao próximo. O amor é a força que nos conecta a Deus e a todos os seres, mostrando, em última análise, que somos todos parte da mesma essência. Essa visão nos convida a ver além das aparências e a cultivar um amor que é livre de possessividade e egoísmo. Então, quando a gente falar de amor e pensar só naquele amor que tem um vínculo com a sexualidade, com o vínculo a pessoas próximas, a questão de afeto, é um amor incompleto. Esse aqui é o verdadeiro amor. É quando você vai ajudar uma pessoa na rua, você para, você vê uma senhorinha saindo do mercado com três sacolas em cada mão de compra, e você para e se oferece uma carona para ela. Falou: a senhora quer uma carona? Homem, geralmente elas não aceitam, né? Lá em Fernandópolis não aceita, não. Mulher já diz: a Denise volta e meia da carona lá. Ela falou: hoje eu fui para tal lugar, que para e oferece carona. Então, esse é quando você faz uma coisa para a pessoa e você vê que a pessoa, você alcançou o objetivo, não que ela agradeceu, mas você vê que ela alcançou o objetivo, que você fez o que você podia fazer. Você não se sente bem? Você não sente aquela sensação gostosa? Isso é o amor. Isso é o amor. Tá bom? Para encerrar, eu vou ler aqui uma poesia que está lá no livro Parnaso de Além Túmulo. Parnaso de Além Túmulo, para quem não sabe, é o primeiro livro psicografado pelo Chico Xavier, lá na década de 30, lá do século passado, já está quase 100 anos, né? Que é do espírito Alberto de Souza, que se chama Ajuda e Paz. Eu peço desculpas porque eu não sei declamar uma poesia assim com aquela ênfase, né? Mas o que importa é a mensagem. Estende a mão fraterna ao que ri e ao que chora, o palácio e a choupana, o ninho e a sepultura. Tudo que vibra espera a luz que resplendora, na eterna lei de amor que consagra a criatura. Planta a bênção da paz como raios de aurora, nas trevas do ladrão, na dor da alma perjura. Irradia o perdão e atende mundo afora, onde clame a revolta e onde exista amargura. Agora, hoje e amanhã, compreende, ajuda e passa, esclarece a alegria e consola a desgraça. Guarda o anseio do bem, que é um lume peregrino. Não toques mal por mal, foge a sombra e a vingança. Não te aflige a miséria, arrima-te a esperança. Seja a bênção de amor, a luz do teu destino. Que Jesus nos acompanhe hoje e sempre. Que assim seja.